Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV brasileira, na Prudente News 1070. Vamos lá com as principais informações, os bastidores da informação que está nas entrelinhas da política, com o nosso comentarista convidado, Adolfo Padilha. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo também, Adolfo Padilha. Vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes. Fala, amigos da Rádio Prudente News, da TV brasileira. Meu destaque hoje, nessa sexta-feira, final de semana, é até quando a mentira, até quando eles vão insistir com essa narrativa absurda. Ontem uma pesquisa do Poder 360, um blog totalmente de esquerda, patrocinado anos atrás com verbas públicas, anuncia uma pesquisa onde o ex-presidiário vence as eleições em qualquer cenário. E o detalhe dessa pesquisa, que não nos assusta, essa narrativa insistente de querer criar um clima de esperança com o presidiário, é o espaço que ganhou na grande mídia, né? É um espaço que ganhou na Bandeirante, na Globo, no UOL, enfim, um espaço que nunca tiveram. Tem dois sinais aí. O primeiro sinal é que todo lado de lá se uniu. Pode ter certeza disso. O que vale agora é reconquistar o poder. E o segundo sinal, o quanto eles subestimam a inteligência do povo brasileiro. Mas a gente tem uma pesquisa do IPESP, que a percepção sobre as notícias recentes está no seu segundo pior nível desde 2019. Para mais de 61% das pessoas, o noticiário de TV, jornais e rádios são tendenciosos e desfavoráveis ao governo federal. Então a resposta está aí. A população não acredita mais nisso. Mas não subestime a maldade e a canalice dessa turma. Para retornar ao poder, eles vão fazer de tudo, inclusive criar um clima para, numa pseudo possibilidade de vitória, justificar que eles já vinham anunciando que a pesquisa era muito diferente do que nós vemos nas imagens. Parece loucura, né? Mas eles são capazes de tudo isso. Tá pro programa, Eudes Figueiredo. Ok, olha, o empresário catarinense Luciano Hang, da Havan, prestou depoimento essa semana à CPI da Covid-19 e numa entrevista ontem ele afirmou que senadores da oposição, conhecidos como G7, estão fazendo um circo na comissão pensando nas eleições de 2022. Adolfo Padilha, está dando ainda muita repercussão o depoimento do Luciano Hang na CPI, né? Tiro no pé, o Eudes. A CPI dá toda semana. Aliás, eles dão quase todos os dias um tiro no pé. Ao convocar o empresário Luciano Hang, ontem convocaram o Kfouri, que é o presidente do PTB estadual. São tiros e tiros no pé, porque eles tinham que convocar quem negociou com o governo. Eles tinham que convocar quem comprou literalmente com verba pública da pandemia, respiradores, medicamentos, e não recebeu. Quem desviou o dinheiro durante a pandemia. Isso sim é genocídio. Isso sim é corrupção. Não, eles investigam, a CPI virou um saco sem fundo. Se alguém espirra ali, eles querem investigar, ainda mais se for favorável ao governo federal. Eles levam um empresário como Luciano Hang, que doou dinheiro para a pandemia, gera mais de 22 mil empregos, para ser interrogado pelo Renan Calheiros e pelo Aziz. Aziz, a família toda foi presa por suspeita de corrupção. Só não está preso, a gente sabe por quê. Renan Calheiros nem precisa falar nada. Então veja bem, olha a inversão de valores que é a CPI. Lógico que ela deu um tiro no pé, lógico que ela não vai acabar em nada. O povo já percebeu. O povo já se tocou para que ela foi realizada, para que ela foi feita e para que ela está preparada. Ninguém vai mais cair nesse golpinho. Ninguém mais vai cair nesse fantoche, nessa narrativa que eles querem criar todos os dias. Luciano Hang deu um show, foi com a verdade. E a verdade prevalecerá. Queiram ou não, a verdade prevalecerá. Deram um tiro, não foi no pé não. Deram um tiro na cabeça, entre as duas orelhas grandes, e
Pode apostar, eu já falo isso há algum tempo. O presidente sai mais forte depois dessa CPI do que ele entrou. Aguarde e verás. Ok. A Câmara dos Deputados aprovou na manhã de ontem um projeto de lei que exclui da regra do teto de gastos as despesas de estados e municípios bancadas por meio de transferências da União. O texto teve 372 votos favoráveis e apenas 13 contrários. A proposta agora vai seguir para o Senado. Pois é, esse projeto é bom para os estados, para os municípios? Adolfo Padilha. Qual a surpresa? Qual a surpresa, Eudes? Eu vejo sua cara aí lendo a matéria, né? Que a Câmara aprova um projeto que retira do teto de despesas estados bancado pela União. Os deputados, eles não gostam de seguir regras. Essas emendas de bancada, eles querem estar acima de tudo. E querem poder fazer de tudo para se reelegerem. Lógico que o dinheiro para emenda é para atender a população. Já tentaram até culpar o governo Bolsonaro das emendas de parlamentares ou das emendas de bancada, inventando aquele tratoraço. Lembra da história do tratoraço? Então, já tentaram. Mas aqui se pega na regra. A regra devia ser geral. O teto de gastos é para ter um equilíbrio orçamentário. E para mim não é surpresa nenhuma a ver os deputados mais uma vez aprovando alguma coisa que retira a regulamentação. Para que regulamentar? Afinal de contas, ali a maioria é de uma honestidade, né? Uma honestidade lulista. Então a gente não tem que se preocupar, meu amigo Eudes Figueiredo. Ok, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Já estamos de volta aqui com o Entre Linhas, fechando essa semana. Vamos lá para a nossa segunda parte do programa. A CPI da Covid aprovou ontem a convocação dos médicos Jorge Joppert e Andressa Joppert, apontado como membros do grupo que denunciou irregularidades da operadora de planos de saúde Prevent Senior. Ao todo, 12 profissionais ajudaram a advogada Bruna Morato a elaborar um dossiê com mais de 10 mil páginas. A CPI da Covid continua e agora chamando aí ou virando o canhão para cima da Prudente Senior. Por quê, hein? Adolfo Padilha. É duro para a gente aqui falar todo dia dessa CPI, né? Convoca médicos que fizeram denúncias contra a Prevent Senior. Eu vou repetir sempre aqui, mas não convoca os governadores que desviaram dinheiro, não convoca os secretários de estados que desviaram dinheiro, não convoca a Polícia Federal para mostrar as investigações que fez de vários e vários governadores que desviaram dinheiro, prefeitos que desviaram dinheiro. Não, a Prevent Senior, né, que defendia o tratamento preventivo e defende, que é a autonomia dela, e os médicos que podem ser contra, lógico que vai ter médico contra e tem a favor, e mais uma vitrine, mais um palanquinho para eles poderem lá se degustarem, em tentar ligar tudo isso a um inimigo só, que é o presidente Bolsonaro. A CPI é uma perca de tempo, é uma perca de dinheiro, é uma falta de respeito com os brasileiros, é uma falta de qualquer coisa. A única coisa que a CPI não é séria. A única coisa que essa CPI também não é honesta. A CPI é uma vergonha. Diante daqueles que o comandam, a gente ia esperar o quê? Uma coisa séria? Impossível, né? Impossível. Ok, olha, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, marcou a votação do relatório final da comissão para o dia 20 de outubro. O parecer será apresentado pelo relator, senador Renan Calheiros, até o dia 19. O cronograma foi anunciado no início da sessão da quinta-feira, destinado ao depoimento do empresário Otávio Falciori, que é vice-presidente do Instituto Força Brasil, e também o presidente do Diretório Paulista do PTB. Olha, Adolfo Padilha, vai terminar aí, tem data marcada para terminar essa CPI da Covid, dia 20 de outubro. O que você acha que vai estar aí no relatório final, hein?
O relatório que já nasceu pronto, o relatório que já está preparado, o relatório que vão montar um grande palco com luzes, som, com temas para o Renan Calheiros ler o relatório. Como é que a gente pode tratar disso? Né? Como que a gente pode preparar isso? Renan Calheiros ontem deu entrevista num blog que mais espalha fake news, que tem uma tese de que a facada do presidente Bolsonaro ainda em campanha foi uma farsa. E ele vai ouvir amanhã, ouvir e ouvem as pessoas sobre tratamento precoce, sendo que eles não são médicos, não entendem de nada a não ser de fazer coisa errada, e notícias falsas. Mais notícias falsas que essa CPI produziu durante esse tempo todo, só perde para a Folha de São Paulo, para a Globo e para alguns outros aí. Blogueiros de carteirinha assinada do PT e da esquerda na época gorda que eles estavam na presidência. Eles só perdem para eles. Mais fake news que foi alimentado por essa CPI chegaram ao ponto de inventar crimes que não existem, né? Como crime de opinião, como compra superfaturada sem pagamento. Olha, é tanta coisa ridícula, é tanta coisa absurda, que eu repito, não é fácil todo dia a gente falar sobre isso aqui não. Peço até, sei lá, desculpa aos bons brasileiros que estão na TV brasileira, aos bons brasileiros que estão na Prudente News, mas a gente tem que falar, alguém como eu e outros tantos tentamos demonstrar, que não é muito difícil, que a credibilidade da CPI é 0,0. E esse relatório nasce morto. Vai servir de argumento para os mentirosos, para aqueles que acreditam e para aqueles que fazem parte dessa mesma laia de político que o Brasil não quer mais. Ok, vamos lá para a nossa última informação de hoje. Olha, a juíza substituta da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Poliana Kelly Alves, rejeitou ontem um pedido apresentado pelo Ministério Público Federal para que a decisão tomada pela magistrada de negar a reabertura da ação penal sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo relacionado ao sítio de Atibaia fosse reconsiderada. Com o posicionamento da juíza, a investigação, na prática, continua suspensa. O caso será analisado agora pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1. Vamos lá, Adolfo Padilha, estão tentando aí, mas parece que a Justiça não quer reabrir esse caso do Luiz Inácio Lula da Silva, né, do sítio de Atibaia. Aqui, a gente, é o mínimo que a gente espera, né? Mas a gente sabe qual é o risco de chegar lá na Suprema Corte dos amigos do presidente Lula e tudo isso ser revertido. O sítio que não é meu, mas o pedalinho tem o nome dos meus netos. O sítio que não é meu, mas na parede de entrada tem um bem-vindo, família Lula, né? Tem quadros do Lula, da Dona Marisa, fotografias, mas o sítio não é meu. As toalhas têm o nome do Lula, mas o sítio não é meu. E assim fica. E assim vai. É esse presidiário que está solto por amigos que tem no poder. É esse presidiário que, juntamente com a sua quadrilha, deram o maior golpe do dinheiro público da história do mundo. Não é da história do Brasil, é da história do mundo. Na era moderna, o maior golpe de corrupção, o maior desvio de dinheiro. Essa semana ainda o presidente Bolsonaro denunciou aquela sede maravilhosa que tem lá em Vitória, da Petrobras. Gastaram milhões para fazer aquela sede. E o terreno é alugado. É isso mesmo, o terreno é alugado. Paga-se não sei quantos R$ 1.000 de aluguel por mês, dá milhões no ano. Sabe quem fez essa obra magnífica? PT. Sem falar das obras que foram investidas no exterior para desvio de dinheiro, né? Todas elas tiveram um pacotinho de comissão que até hoje abastece os cofres dessa turma, dessa quadrilha que se instalou no Brasil. E ainda bem que ainda temos juízes concursados, como a doutora Poliana Kelly, lá da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, que não tem medo, que tem coragem de enfrentar, porque estudou para fazer o certo, não está no cargo por indicação, não está no cargo por apadrinhamento,
Está no cargo porque estudou para estar lá e estudou muito. E é essa parte do judiciário que nos orgulha muito. É essa parte do judiciário que nós, como os bons brasileiros, temos que depositar a nossa esperança. E não entregar de bandeja ou desistir para esse bando de bandido que tenta toda vez usurpar do nosso dinheiro público. Ok, é isso aí. Muito obrigado, Adolfo Padilha, os ouvintes e telespectadores aqui da TV Brasileira e da Prudente News 1070. A gente vai ficando por aqui. Bom final de semana para todo mundo e até o nosso próximo encontro no Entre Linhas. Valeu!